Olá, pessoal. Bem-vindos a esse nosso último painel do Teletime Tech Redes Abertas. É uma honra poder contar com a presença de vocês, com essa audiência até o final desse evento. Acredito que ao longo dessa manhã e da primeira parte da tarde a gente tenha tido alguns debates bastante interessantes que contribuíram bastante para aprofundar essa discussão sobre o que significa esse novo ambiente de redes que a gente tem no Brasil, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do ponto de vista de estratégia de negócio, ouvindo grandes operadores, ouvindo novos players já consolidados, ouvindo players entrantes, e ouvindo também a perspectiva aí dos principais vendors do mercado, algumas das associações que estão atuando aí na linha de frente, e também da Anatel. Agora a gente vai ter um próximo debate que vai falar sobre o cenário de investimentos, esse é o propósito do nosso painel agora. A gente talvez tenha deixado a parte mais interessante para o final, justamente porque, enfim, foge um pouco daquela abordagem mais técnica que a gente teve no painel anterior e foge um pouco também da estratégia das grandes operadoras. Aqui a gente está falando um pouco sobre o que está acontecendo no contexto geral, mas é interessante fazer o link com o que foi dito no primeiro painel, em que se chegou a um diagnóstico, pelo menos essa foi a posição manifestada pela TIM e pela Oi, e também endossada pela Claro no painel imediatamente anterior a esse, de que o que existe hoje no mercado é uma dinâmica completamente diferente do ponto de vista de investidores, de disponibilidade de capital, de interesses de diferentes atores em atuarem no mercado de telecomunicações. Então, é um mercado que está numa dinâmica nova, num momento novo, e isso abre outras oportunidades de negócio, outras oportunidades Congelou? Para mim, parou, né? De estratégia para as empresas. A minha fala congelou? Congelou. Um pouquinho, mas já voltou. Será que está estável agora? Tá. Agora sim. Então tá. O que eu estava dizendo é que antes da gente entrar no detalhe sobre os nossos participantes, eu vou explicar um pouco algumas mudanças que a gente teve na composição da mesa. Eu já tinha dito no painel anterior que os conselheiros da Anatel foram chamados para uma reunião com o ministro, então, tanto o Abraão, que participaria dessa mesa, quanto o Baigorre não puderam participar, mas vamos ter aqui conosco a Priscila Evangelista. A Priscila, ela é superintendente substituta de competição e também atua diretamente na gerência, responsável pela área na superintendência, quando o Abraão está na posição titular. Agora ele está no conselho, por isso que ela está como substituta. A Priscila é uma das grandes especialistas aí que a gente tem no cenário competitivo e regulatório de telecomunicações. A gente vai ter também o Luiz Minoro. Para quem já não conhece, o Minoro hoje é diretor da Highline, do fundo Digital Colony, mas já atuou aí em várias empresas de telecomunicações, a TIM mais recentemente, então é uma figura já bastante assídua e frequentadora dos nossos eventos. Minoro, agradeço imensamente a tua presença. João Moura, presidente da Telcom. Obrigado, Minoro. João Moura, presidente da Telcomp, uma das principais associações do setor, a associação que advoga em favor das operadoras competitivas já há algumas décadas, né, João? E nesse contexto, talvez a mais relevante do que nunca, a gente trazer a perspectiva do institucional do setor de operadoras competitivas. Então, João aqui participando conosco. A gente teve uma mudança também do representante da IB Capital, que seria o Felipe, e ele teve um problema de agenda com relação ao voo, que ele estava vindo no lugar e voltando para São Paulo, ficou preso nesse trânsito, mas vai ser muito bem representado aqui pelo Fábio Abreu, que é CEO da SumCity. A SumCity é uma das empresas de infraestrutura que foi adquirida pela IB Capital, então está dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo grupo. Eu agradeço imensamente o Fábio ter tido a disponibilidade de participar tão em cima da hora, assim,
dessa nossa discussão. E a gente tem o Felipe Cansanção. O Felipe é CEO da Allo Telecom, uma operadora já de algum tempo de estrada, mas que tem essa proposta de atuar de uma maneira aberta e neutra já há algum tempo, né? Claro que voltado para o mercado, principalmente do atacado, mas ele vai falar um pouco sobre os planos da operadora em outros contextos também. Eu não sei se eu pronunciei certo, tá, Felipe? Se é Allo ou Allo, mas enfim, cada um que fala Allo comigo fala de um jeito. Allo, né? Então vamos de Allo. Eu peço desculpa se a minha conexão falhar, porque ela mostrou uma certa instabilidade no painel anterior. Então, se acontecer alguma coisa e eu, por acaso, cair, tá? Eu instituo a partir de agora que o meu substituto, até eu conseguir retornar, vai ser o João, tá? João Moura, você fica com a função de conduzir esse debate caso eu falte aqui com as minhas responsabilidades, tá bem? Mas eu prometo voltar logo, tá? Fica quieto aí. Vou ficar quietinho aqui, mas você já sabe que você tem esse papel, tá bom? Tá bom. Gente, obrigado pela presença de todos vocês, obrigado pela oportunidade de discutir esse tema com vocês. Lembrando a nossa audiência que a gente tem um campo, um formulário para perguntas embaixo da janela de transmissão, então se vocês quiserem encaminhar perguntas para esse nosso painel aqui tão rico, fiquem à vontade de fazer. E aí eu começo o nosso debate, nosso bate-bola aqui, já te colocando no fogo, Priscila. Você, como representante da Anatel, tem sempre essa prerrogativa de ser a primeira a falar e depois a última para responder todas as afirmações que forem feitas aqui ao longo desse painel. Mas você abrindo esse nosso debate, eu queria que você trouxesse a visão da agência com relação ao momento competitivo que o mercado está vivendo. A gente viu essa discussão sobre novos atores investindo, novos fundos querendo entrar no mercado de telecomunicações, uma mudança que já vem de muito tempo com a ampliação da oferta de operadores de atacado, com a ampliação de oferta de operadores residenciais B2C de pequeno e médio porte, os ISPs. O que a Anatel vê nesse momento como o fator preponderante nessa mudança de mercado? É mais disponibilidade financeira, é mais disponibilidade de investimento, é uma facilidade de acesso tecnológico a um ambiente de telecomunicações? O que faz com que o mercado esteja vivendo esse momento novo agora? Boa tarde, Samuel. Quero cumprimentar os meus colegas, todos que participam. E esse tema é um tema que está lá no core da Superintendência de Competição, é algo que a gente vem acompanhando um tempo. É interessante porque, do ponto de vista de planejamento estratégico, a Superintendência de Competição ela tem que responder por duas vertentes, né? Buscar a competição no setor e garantir a sustentabilidade do setor. Então, a gente tem que garantir que essa balança ela esteja equilibrada. O que a gente vem observando, isso é um fenômeno mundial, é justamente essa... Acho que o setor de telecom há algum tempo, a gente já vinha, de certa forma, fazendo aquela discussão sobre telecom vai virar dump pipe ou não. E aí, no começo, a gente achava, quando começou a surgir esse tema, esse texto, a gente falava, não é possível, telecom é um setor tão dinâmico, tão apaixonante, sempre com inovações, não é possível que vai virar um dump pipe. E aí, recentemente, eu estava participando de um fórum e um dos especialistas falou, gente, telecom sempre foi um setor de infraestrutura. A gente não pode perder o nosso DNA, né? Apesar de todas as inovações tecnológicas, de tudo que vem acontecendo, ele nasceu como sendo de infraestrutura. E aí, o que a gente vem percebendo do ponto de vista de mercado financeiro, e aí, por exemplo, no mercado americano, o mercado de capitais ele é mais dinâmico, mas o que a gente percebe é que a gente tem uma abundância de fundos dispostos a investir nesses setores de infraestrutura, né? São setores de investimentos de longo prazo, altos investimentos e retornos baixos, mas riscos baixos. E aí, quando a gente olha do ponto de vista de consultorias, como é que as telcos vêm se posicionando, você tem um leque de oportunidades, assim. Então, acho que antes a gente tinha muito
presente. Eu falo que na década passada era muito presente a questão de concessão e autorização. Em 2012, a Anatel chegou com o PGMC e começou a criar aquela figura da PMS e da não PMS. Agora a gente tem a questão das PPPs, e eu acho que o mais instigante desse setor é que a gente tem agora, né, essa presença cada vez maior das empresas de infraestrutura que começaram com a parte de torres, foram comprando redes e entrando na parte de rede ativa, e a gente tem uma tendência aí de consolidação de alguns grupos, a gente tem reconfiguração de alguns serviços. Então, tudo que a gente tinha antes, muito certinho, de 4 serviços de telecomunicações, a gente vê que a gente tem uma mancha, né? A gente tem um mercado de dados fixo e móvel, e dentro disso você tem as camadas e N possibilidades de prestação de serviço. Com a questão da pandemia, o setor de telecom, ele se fez, então, acho que a gente conseguiu acelerar, né, a presença do setor de telecom em vários segmentos, a questão de todo mundo estar em home office. Se a gente fosse pensar isso há um ano atrás, a gente nunca, pelo menos eu falo pela área lá da agência, que a gente trabalha muito com parte de análise de dados, a gente pensava que seria inimaginável, assim. E tudo está dando certo, né? Assim, as prestadoras têm conseguido manter a qualidade de rede, o acesso. Então, o que a gente vê é isso, assim, a gente tem uma série de oportunidades, a gente não tem mais aquelas caixinhas específicas para cada serviço, e o que a gente vê é que, em alguns momentos, a questão da vantagem do pioneiro, ela não se faz mais tão presente. Eu acho que quando a gente entra para esse mundo de dados, a gente consegue suplantar algumas premissas que a gente usava e tinha como certas, assim, da questão das essential facilities, do monopólio da terminação. E então tudo isso está bem manchado, misturado, e cada vez mais a gente tem visto que talvez as análises de casos concretos acabam sendo mais desafiadoras do que você pensar em um modelo pré-estabelecido, pronto para que todo mundo se enquadre. Acho que essa é a grande perspectiva, assim, do que a gente está pensando do ponto de vista de regulação econômica para frente. Legal, João. Puxando um pouco por isso que a Priscila trouxe, assim, dessa nova dinâmica e dessa nova realidade, do ponto de vista competitivo, o que você acha que vai acontecer com o mercado e qual que é o cenário, qual que é a perspectiva que a gente tem a partir de agora? É de aumento de competição, é de reconcentração em outras frentes? A gente vê, por exemplo, um movimento já de consolidação das empresas de torres, que já acontece já há alguns anos, mas hoje, inclusive, a gente teve um fato novo, daqui a pouco o Minoro, a gente vai explorar isso com ele. Existe um processo de consolidação das empresas provedoras de serviço ao usuário. Como é que ficam essas empresas de atacado nesse novo contexto? Qual que é a análise que você faz do ponto de vista competitivo do mercado nesse momento? Obrigado, Samuel. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos, ao público que está nos acompanhando e aos meus colegas de painel. Eu observaria o seguinte: nesse instante, nós estamos vendo a chegada ao setor de novas classes de investidores. Isso não só no Brasil, mas também no exterior. Nós tivemos um processo de realocação de ativos e realocação de riscos entre diversos atores. Quer dizer, aquele modelo tradicional que a Priscila se referiu, que eu diria que é um modelo mais monolítico, que você tem uma operadora com todos os elos da cadeia, ele perde um pouco o sentido e abre espaço para novos players especializados em atividades que vão se segmentando, vão se especializando e subespecializando através de novos modelos de negócio. Então, a competição ela migra um pouco também na mesma direção. Ela deixa de ser
competição só no macro para ser a competição em cada elo da cadeia. Então, ela muda de características, mas e ganha muito mais espaço para crescer, no meu entender. No meu entender. Então, o que a gente está vendo é que as operadoras tradicionais, as operadoras históricas no Brasil e no mundo, têm necessidade de reestruturar seus balanços, de liberar capital para financiar os novos ciclos tecnológicos, financiar aquele salto que elas estão sempre prometendo de deixar de ser um dump pipe e passar a prestar outros serviços, né, como a Priscila também mencionou. Então, alguns entrando em banco, em banking, entrando em milhares de outras atividades e, obviamente, precisam de capital para isso, né? Junte-se a essa mudança assim, estrutural do mercado com a situação conjuntural de taxa de juros baixa, que gera uma liquidez muito grande. Então, isso daí atrai investidores interessados em perfis de riscos mais conservadores, com receitas mais previsíveis, mais estáveis, mas também investidores dispostos a assumir riscos mais significativos, como, por exemplo, aqueles que estão apostando nas teses de consolidação. Já já a gente vai ouvir falar sobre isso, com certeza o Fábio vai poder nos agregar muito sobre isso, que consolidação não é tão trivial como pode parecer, não é um joguinho de Lego que você vai juntando as partezinhas. Você tem aí uma estrutura muito... são processos muito complicados. E no Brasil a gente está vendo um pouco disso tudo, Samuel, e a competição se instalando em cada uma dessas vertentes, desde aqueles buscando espaços na área de infraestrutura, aqueles apostando nas teses de consolidação, e aí tem uma competição entre os consolidadores. Então, nós estamos vendo o IB Capital com uma posição muito interessante, mas temos a Vero, que vem aí também numa jornada de muito fôlego nesse sentido. Tem um novato que chegou a semana passada, mas já com bastante apetite, botando 2,4 bi na aquisição da Copel, e que certamente é o começo de um outro processo, espero, não sei bem o que vem dali, mas né, tivemos um movimento recente que ainda não está bem claro, que foi a tentativa do IPO da Triple Play, que também vinha num processo de consolidação. Então, esse jogo, mais uma vez, não é um Lego trivial, é um jogo extremamente competitivo pelos melhores ativos, e aí a competição dos dois lados, as pequenas se preparando para aparecer bem na foto e monetizar os seus investimentos, e os grandes correndo porque tem algum mais, e nós temos visto isso acontecer, negócio quase fechado, chegou o outro em cima e levou. Então, a competição está num momento aquecido, vamos dizer assim. Então, eu abriria com esses comentários, depois a gente aprofunda um pouco mais. Legal. Então, que você prefira. Perfeito. Nós vamos abordar alguns desses aspectos que você trouxe e aí, começando a nossa conversa pelo Minoro, para que ele faça essa análise. Como é que a gente... Para onde que o mercado está evoluindo? A gente viu esses players de investimento chegando principalmente no mercado das torreiras. Agora a gente já vê eles claramente entrando no mercado das empresas de infraestrutura, nas empresas de rede, né? Alguns já indo até a ponta do ISP, já fazendo a compra das operações que tem atendimento direto ao consumidor final. Para onde que tudo isso vai dar, Minoro? Qual que é a leitura que vocês têm dentro da Highline nesse contexto? E daí eu já aproveito e já te pergunto também, fala um pouco sobre o anúncio de hoje, que eu acho que é relevante e todo mundo está querendo saber o que significa essa aquisição pelo Digital Colony da Phoenix Tower. Legal. Obrigado, Samuca. Obrigado pelo convite de participar no painel. Prazer estar de volta aí aos painéis. Discutindo. Boa tarde para meus colegas e a todo mundo as pessoas que estão nos assistindo.
Bom, acho que começando pelo anúncio de hoje, né, a parte que a gente pode divulgar, porque num deal privado nem tudo é divulgável, né, até porque a Highline, nós estamos aqui junto com a Digital Colony com algumas outras perspectivas de aquisições em curso, né, então há fatos e dados aí que a gente não pode divulgar. Mas, na realidade, esse ano de 2020 tem se mostrado bastante ativo, né, esse é o 6º deal que nós estamos fazendo. Os outros deals talvez não tenham aparecido tanto no mercado, porque foram deals de aquisição de portfólio ou aquisições de empresas menores, né? Então, o que nós estamos perseguindo aqui é um objetivo muito claro que nós criamos estrategicamente com a Digital Colony. Antes de falar dessa estratégia, acho que é importante lembrar que a Digital Colony é um fundo que tem nos apoiado bastante e, mais do que isso, tem nos ensinado muito. É uma troca de conhecimento constante, né? Então, nossas reuniões de direção, por exemplo, é uma troca de conhecimento, não é uma exigência de resultado. Lógico que tem essa parte de resultado semanalmente, mas é uma troca de conhecimento, né? A gente aprende muito e eles falam que a gente ensina para eles também, mas acho que a gente mais aprende do que ensina. O deal de hoje ele foca basicamente no portfólio de torres da Fênix, né? Mas que vai nos dar mais musculatura para continuar operando daqui por diante, né? Então, adquirimos aí um portfólio de 2.500 sites que eram operados aí pela Phoenix Towers e a partir de agora passa-se, né, essa empresa Phoenix Towers passa a fazer parte do portfólio aí e se junta à Highline, tá? Qual que é o objetivo da Highline nisso tudo, né? Estava vendo um pouco a Priscila falar, me relembrou do passado, do Dunpiping. Eu acho que talvez, João, nós que somos mais antigos de setor, talvez, desde a época da privatização, queria lembrar que o que a gente tem discutido agora e que tem vindo à tona... Obrigado por me excluir dessa, tá? Eu estava também, mas você não tenha citado. Tá? Obrigado, Minuto. Esse ano eu faço 50 anos, daqui a algumas semanas, eu estou na crise da minha idade. Mas eu lembro muito de alguns momentos que o setor de telecomunicações tiveram discussões assim bastante ríspidas, né? Acho que a primeira delas, ou logo depois da privatização, da época de consolidação e tudo mais, foi a época que ter cobertura e ter o last mile era tão importante e que, principalmente em Embratel, né, as empresas que precisavam entrar nesse mercado falavam muito de unbundling, né? Essa discussão de unbundling foram vários eventos aí que se discutiu, que é curioso falar que agora, na verdade, o que se busca é que o unbundling vire regra, né? Então, assim, a mesma discussão vestida de outra forma. Tiveram outras discussões, como, por exemplo, da migração do GSM, né? Empresa CDMA, TDMA, se vai para o GSM, se não vai, se vai para uma outra linha. E talvez, fazendo um resumo de tudo isso, o que a gente recorda é que esse setor de telecomunicações, nos últimos 20 anos, tem passado por constantes evoluções tecnológicas, né? Então, na telefonia móvel é constante do analógico, 2G, 3G, 4G, agora a discussão para o 5G, ou seja, a inovação é constante e no mundo fixo, né, tem o cobre, o cabo, agora a fibra ótica, a decisão de migração tecnológica, né? E, em paralelo a isso, tem toda uma discussão de serviço de valor agregado, né? Então, no primeiro momento, onde cobertura era um diferencial competitivo, as empresas não queriam compartilhar a infraestrutura, né? Era quase um pecado falar em compartilhamento, por mais que financeiramente fizesse sentido. E hoje, como cobertura passa a ser não tanto um aspecto de competitividade, né? Porque a competição se dá mais na camada de experiência de cliente, de serviço, aí veio com isso toda a discussão de, será que vamos virar um downpipe? Né? Porque quem estava agregando valor para o cliente final eram as OTTs, e aí com isso, acho que foi um ambiente bastante saudável também, que as operadoras foram atrás, começaram a criar serviços de valor agregado, vídeo, mídia, empacotamento de serviços de música e aplicativos diversos que agregava valor ao cliente final. Então, assim, do lado tecnológico, houve uma inovação constante. Do lado de serviços, uma inovação constante. Eu acho que onde faltou essa inovação, que é algo que nós, da Highline, enxergamos como um objetivo estratégico, essa inovação no modelo de negócio, né? E aí a gente começa a falar sobre compartilhamento de infraestrutura,
sobre fundos querendo investir mais em infraestrutura, porque essa infraestrutura, como ela já não é tanto um diferencial competitivo, ela, mais do que poder ser, ela precisa ser compartilhada, porque daí todos podem se beneficiar, né? Eu acho que um pouco do que assustou quando a Highline, junto com a Digital Colony, nós entramos com algumas ofertas no mercado, foi isso, né? Que nós entramos para competir com as empresas que oferecem serviços ao cliente final. E isso eu queria deixar claro aqui, até por ser um fundo de infraestrutura, no nosso mandato, nós temos uma grande limitação, né? Ou seja, não é nosso objetivo como fundo de infraestrutura operar o cliente final. Nós queremos ser um provedor de infraestrutura compartilhável para tanto os pequenos provedores, mas também para os grandes provedores, não só de tecnologia, e aí não tem limitação tecnológica. A gente não está falando só de infraestrutura sem fio, móvel, mas também infraestrutura de fibra, se for preciso. Então, nós estamos olhando para esse portfólio também no Brasil, é onde a gente tem mirado para aquisições possíveis, né? E aí também eu acho que hoje tem uma discussão que ela precisa ser um pouco melhor organizada. Eu acho que a Anatel está num caminho super claro disso. Conversando com a Anatel, a gente vê que eles estão no caminho, a gente está bastante entusiasmado com a visão da Anatel, que existe uma diferenciação sobre o que é uma rede neutra. Qualquer empresa, qualquer provedor, seja um grande ou pequeno, ele pode ter uma oferta de rede neutra. Agora, existe uma outra coisa que é um operador neutro. Um operador neutro, na nossa visão, deveria ser aquele que não tem conflito com a operação de varejo, né? Então, se eu quero ser um operador neutro e eu tenho também a parte de varejo, então cria um certo conflito de interesses. E aí, nesse sentido, é que nós nos posicionamos como Highline. Nós queremos ser um provedor de redes neutras, mas mais do que isso, nós queremos ser o que a gente chama de ONR, o operador neutro de rede, ou seja, nós queremos ser provedores de infraestrutura, fazer o investimento não só da infraestrutura passiva, né, de torres e fibras, se necessário, fazer o investimento também da infraestrutura ativa, seja dos equipamentos, desde que isso seja compartilhável, com empresas que têm interesse em oferecer ou se utilizar dessa infraestrutura para oferecer serviços e cuidar dos seus clientes finais. Tá? Eu acho que, como abertura aqui, Samuca, até para eu não me estender tanto, então acho que eu falei um pouco da história, de como a gente carrega o nosso conhecimento, da troca de conhecimento com o que tem acontecido com os investimentos da Digital Colony ao redor do mundo, né? Já que é um fundo dedicado ao setor de TI e telecomunicações, né? Com data center, fibra, torres e small cells, e dado todo esse conhecimento que nós temos e com um time que é bastante coeso e saudável, hoje no Brasil liderado aí pelo Fernando Viotti, que é um cara que eu conheço desde a minha época de Promon, foi, na verdade, estagiário quando eu estava na Promon, e que tem formado um time brilhante na Highline, que tem feito todo esse movimento. Eu me junto a esse time e com essa visão estratégica de futuro. Legal, obrigado, Minoro. Acho que como uma abordagem inicial, eu já trouxe elementos que eu vou querer explorar, essa diferenciação de conceito entre um operador de rede neutra e uma rede neutra, né? É interessante porque tem algumas implicações regulatórias que eu acho que vale a pena a gente explorar com a Priscila e com o próprio João, que já falou um pouquinho, deu uma pinceladinha sobre isso aí, eu acho que a gente tem que explorar, mas vamos seguir na nossa rodada aqui, depois a gente volta para esses pontos. E daí, trazendo a perspectiva de duas empresas que estão no mercado já há alguns anos, né? Assim, tanto a SumCity quanto a Allo já são empresas veteranas, pode-se dizer assim, da exploração do mercado de telecomunicações em âmbito regional e local, e que, de alguma maneira, estão inseridas nesse contexto de novos investimentos, de novas oportunidades de negócio, seja sendo adquiridas, como foi o caso da SumCity, agora com um projeto de expansão através de novas aquisições, seja como um competidor efetivo dos grandes operadores, como é o caso da Allo no mercado corporativo e no mercado de atacado.
Começando contigo, Fábio, queria que você trouxesse um pouco a perspectiva do pequeno operador, de onde que ele entra nessa discussão toda. Porque, claro que quando você vai ser adquirido por um grande fundo, como foi o caso da AB Capital, o seu patamar de responsabilidade fiscal muda, você passa a ser um negócio que tem que ser rentável, altamente rentável, não pode ser só um negócio de interesse local, de rentabilidade, para atender um grupo local, um grupo de pequeno porte. Você tem que ter uma perspectiva de expansão, uma perspectiva de desinvestimento. Tudo isso vem junto com o pacote de um grande investidor, como foi o caso da AB Capital quando entrou na SumCity, se não me engano, 2018, né? Não me lembro exatamente quando que isso aconteceu. Como que está esse mercado hoje, considerando todo o barulho que já se faz e a visibilidade que os pequenos operadores, os operadores regionais ganharam hoje no contexto das telecomunicações brasileiras? Boa tarde, obrigado, Samuel. Prazer estar com os colegas. A SumCity e a AB Capital tem uma história dos últimos 2 anos, né? Foi um processo que se iniciou em 2018. Eu participei do processo desde o início como Operating Partners do fundo, dentro de todo o processo. Então, a gente tem aqui, acho que 2 grandes momentos, né, nesse negócio nosso, um pouco diferente do negócio de torre. Obviamente que todos, no final do dia, têm um fim comum, né, que é infraestrutura no percentual maior do que tem no país hoje. A SumCity tinha um projeto bastante ousado em 2017 e 2018, com a aquisição do fundo, e a gente conseguiu, em 2 anos, triplicar a base de assinantes, né? Esse processo, obviamente, fez a gente repensar o tamanho do nosso desafio dentro do fundo e reavaliar a oportunidade que tem no Brasil, né? Então, depois de 2 anos, a SumCity saiu de um plano de apresentação, de PowerPoint, de tese, que foi como a gente construiu essa tese em 2017. A gente, obviamente, dentro de todo o tema de governança que você comentou, era uma frente tão importante como a frente de crescimento, né? Porque a gente tem outros padrões para respeitar hoje, em função do histórico de um empreendedor que fez um serviço brilhante, igual todos os outros que a gente tem no país. O que acontece, eu acho que tem uma oportunidade hoje muito mais ampla, né? Porque a SumCity foi a base e a âncora para todo o processo de nova captação que a AB Capital fez nos últimos 2 meses. Teve um fundraising, inclusive, quase estruturado de varejo, junto com a XP, que usou, obviamente, a SumCity e a Mob Telecom, que foi uma segunda onda de aquisição que a AB Capital fez. E a gente está muito animado com esse projeto, né? Porque é um projeto que sai de uma visão de Rio de Janeiro e Espírito Santo, que foi como se iniciou o projeto da SumCity, né? Hoje, no estado do Rio, tirando a capital, a SumCity é a maior empresa de fibra do estado do Rio, exceto a região metropolitana, porque a empresa é muito focada no interior, e a gente entrou muito forte no Espírito Santo faz 1 ano. Então, com isso, a gente revisitou o nosso projeto e a gente está com uma aspiração e uma missão muito maior. A SumCity vai incorporar em toda a inteligência e metodologia de custo que ela tem no orgânico, que foi como ela cresceu nesses 2 anos. 95% do crescimento da SumCity nesses últimos 2 anos foi um crescimento somente orgânico. Agora, como a gente quer voos maiores, a gente tem um projeto dentro da AB Capital de dividir em regiões sudestes e regiões norte e nordeste, no qual os motores de crescimento ficam sendo SumCity na região sudeste, aí com uma amplitude maior de estados, né? A gente já está falando aí de São Paulo, está falando de Minas, com mais penetração, né? SumCity hoje só tem 3 cidades no estado de Minas, não é de fato ainda o nosso foco, vai ser nessa nova rodada. E a Mob Telecom fazendo um papel também muito parecido, desempenhando um excelente papel no Nordeste, né? Então, olhando para uma visão de investimento, tem para 2021 uma perspectiva muito grande de aquisições no pipeline, né? Isso é público, né? Sai em jornais aí, a
nosso chefe tem comentado isso e obviamente, não dá para a gente detalhar aqui, mas primeiro trimestre já vai ter um movimento bastante grande dentro das duas companhias, com o objetivo de fazer, dentro da holding, uma empresa não só de 1.000 clientes, mas de milhares de clientes. Você mencionou, Fábio, essa experiência que vocês tiveram agora de fazer uma captação através de um fundo de investimento com a XP, né, que me lembrou muito esse fenômeno que a gente está vendo nos últimos anos de fundos imobiliários surgindo para o cidadão comum. Claro que muito disso também é um pouco especulativo, mas assim dá para dizer que assim, a Dona Maria hoje fala de fundos imobiliários, né? Em algum momento você acha que a gente vai ter um contexto em que a Dona Maria vai falar de fundos de investimento em infraestrutura de telecom? Então, a Dona Maria, eu acho que é uma ousadia para os próximos 2 anos, mas eu recebi, obviamente, telefonema de colegas de faculdade, de pessoas do setor, obviamente, querendo entender, de fato, o paper, querendo entender, assim, qual é o nível de entrega do pipeline de aquisições. Os sócios da EB Capital participaram de 12, 13, 14 reuniões diárias com os interessados, os investidores qualificados do fundo, né? Então, de fato, tem um volume muito alto de CPFs aí dentro desse novo projeto, dentro da cota mínima, e eu acho que foi uma mudança que não tem volta dentro dessa perspectiva de Selic baixa, de economia real e de projetos como o da Sumicity e de outros que têm um retorno de 2 dígitos muito diferente de qualquer investimento tradicional hoje, né? Então, a Dona Maria, eu acho que ainda é um movimento longo, mas pessoas do setor e que têm um mínimo de entendimento de telecom, com certeza já estão dentro do projeto maior da Sumicity. Fábio, se você me permite aqui acrescentar, Samuel, não sei se eu posso. Claro, Minoro, pode intervir. Lógico que a gente não pode ficar feliz com o isolamento, com a pandemia, mas se houve algo que isso mostrou para o mercado e para a Dona Maria, inclusive, o quão importante é o serviço de conectividade, né? Porque hoje o serviço de conectividade permite às pessoas a fazerem muitas coisas que não faziam antes, né? E ter a companhia de outras pessoas, mesmo que virtualmente, ter acesso à diversão, entretenimento, a poder trabalhar remotamente. Então, assim, eu acho que isso mostra o quão importante é o serviço de conectividade, o quanto as pessoas também estão mais sensibilizadas e mais próximas de conhecer esse serviço. Então, assim, eu acho que o quão a população e as pessoas entendem não só da importância, mas da criticidade desse serviço para o dia a dia das pessoas, né? E eu acho que a conectividade é o fundamento básico. No fundo, o que as pessoas querem não é a conectividade, elas querem o serviço digital, seja para acessar IGOV, serviços de medicina e tudo mais. Só que a base para que tudo isso aconteça é o que as PPPs e várias empresas do mercado aí estão fazendo. Vamos terminar o nosso giro da rodada aqui, e aí eu passo para o Felipe, trazendo a perspectiva do empreendedor. Vocês estão desbravando esse mercado de redes, né, Felipe Alô, principalmente na região Nordeste, já há mais de 10 anos, seguramente aí tentando se firmar. Tem até um começo curioso, né? Vocês começaram no varejo, depois vocês saíram do varejo e foram para o atacado, ao contrário do que muita gente acaba fazendo. Provavelmente, talvez agora o varejo volte a ser um horizonte plausível para vocês, mas o que o empreendedor vê nesse momento? Ele vê espaço para avançar por conta própria e o cenário competitivo ainda permite o surgimento desse tipo de iniciativa, ou ele já vê um momento de saída e dar espaço para os donos do dinheiro chegarem com capital pesado, ou é um negócio que vai ser de consolidação com grandes operadores? Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas. A Alô a gente começou em 2003, né? Eu não conhecia muito bem esses termos aí de dump pipe, mas eu comecei com 19 anos e participei também de várias etapas aí do segmento, né, do setor de telecomunicações.
A gente começou lá em 2003, por incrível que pareça, um modelo que hoje está se falando, que é um operador de internet e conteúdo sobre uma infraestrutura de redes. Então, lá quando a gente começou, a Alu fazia isso sobre uma infraestrutura de cabo coaxial da TV a cabo. E, por incrível que pareça, 17, 18 anos depois, possa ser que esse modelo esteja voltando com infraestrutura de fibra, né? Então, é importante ver como o mercado ele evolui, ele dá voltas. A gente sempre acreditou, né, como estratégia, a mudança de tecnologia, que é a fibra ótica. Eu acho que ela é a grande responsável por toda essa movimentação no mercado, né? A gente já vem acreditando nessa estratégia de fibra, né, em nossos planejamentos desde o ano 2007. A gente já abandonou outras tecnologias e já via que o futuro era fibra ótica, fazendo até a primeira rede, né, de FTTX operacional para o mercado corporativo em Maceió entre 2013 e 2014, né, bem aprendendo, fazendo teste de modelo de negócio. E a gente vê esse movimento agora ainda, né, como um setor que está em bastante movimentação, né? É normal existir vários movimentos, várias teses, né? Algumas com a chance maior, outras ainda um pouco confuso qual vai ser o final. A gente está acompanhando de perto. E quando a gente fala de rede neutra, eu acho que a Alu já faz um pouco disso no mercado de atacado, na parte de Layer 3, do PoE, né, que o pessoal falou um pouco hoje pela manhã. Desde 2017, a gente fez um investimento muito forte em rede de transporte, em rede Core IP, né, com o objetivo já de ser um grande operador neutro dessa fatia, né, da rede, né, do Layer 3. Né? Então, atendendo a pequenos ISPs, sem criar conflito, porque a gente não está no mercado de B2C, né? Então, o nosso objetivo é fomentar e facilitar essa parte de transporte, essa camada de Layer 3. Eu acho que a Alu já se posiciona aí com uma posição muito neutra nesse mercado. E existem outros movimentos que vão acontecer, né? Se fala muito da parte de rede de acesso, né, na borda, qual o melhor modelo de negócio. A gente faz já a operação de algumas redes neutras também. A gente tem uma expertise, né, nessa parte de serviços e operacionais de redes de fibra, bastante relevante, né, tanto na parte de construção, projeto e operação. Então, a gente está acompanhando todos os movimentos, né, muito mais focado agora nessa camada neutra de Layer 3 e transporte, mas também prestando atenção nessa parte de rede de acesso. Uma outra parte também que eu não vi o pessoal falar ao longo do dia de hoje é na parte dos data centers, na borda, né, que eu acho que também vai ser outro tema que vai ter muita movimentação no mercado. A gente já começa a receber demandas de operadora fora do país perguntando: o seu data center é neutral carrier? Então, o pessoal já quer ficar no ambiente neutro de data center, né? Então, é também uma parte importante que vai ser aí de infraestrutura neutra, os data centers, a parte de rede de acesso, a parte de transporte, né, e do Layer 3, e também a gente precisa também debater, que eu acho que é bastante interessante, onde vai ficar as OTTs nesse mundo, né? Se vai ficar apenas no mundo de geração de conteúdo, e também se fazer a pergunta: quando se tiver um ambiente consolidado de rede neutras, as OTTs vão poder participar na borda? A gente deixa essa pergunta aí para a Priscila, da Anatel. Como é que vai ser essa competitividade, se o mercado vai se autorregular? Mas eu acho interessante, a gente está acompanhando e de perto e tem várias perguntas ainda, né? Isso é bom para o mercado, essa inquietação. Eu acho que só traz a ganhar para o consumidor final da ponta.
Excelente, Felipe. Eu queria jogar justamente para você, Priscila, essa questão. Foi uma provocação que o Minoro fez, a gente está vendo agora a Lu trazer essa mesma provocação, isso também já surgiu pela American Tower na parte da manhã, essa diferenciação entre um operador neutro, entre uma rede neutra, e quais são os limites regulatórios, competitivos, como fazer com que isso não seja simplesmente uma oferta no atacado, inclusive num mercado relevante que ainda não existe, né? Assim, se você olhar dentro do PGMC, esse tipo de oferta que esses operadores estão trazendo ainda não está colocado como um dos mercados regulados pelo PGMC, pelo menos não nessa amplitude, né? Como é que a Anatel trabalha, do ponto de vista concorrencial, essa movimentação que o mercado está vivendo agora? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um levantamento interessante na análise de impacto regulatório que foi feita para o projeto de simplificação regulatória de serviços, que terminou há pouco tempo a consulta pública, e aí um dos temas que a gente tentou explorar foi a questão do operador de rede neutra, o que a gente entendia do ponto de vista regulatório e se seria necessário fazer alguma regulamentação adicional para isso. Consulta 65, né, que você está falando. E aí, assim, claro que isso ainda não foi deliberado pelo Conselho Diretor, é uma visão dos técnicos, o processo ainda vai para a Procuradoria, mas, assim, do ponto de vista técnico, o que a gente entende é que esses modelos, eles já existem hoje, foi o que o próprio Felipe colocou, né? A empresa, ela nasceu, muitas prestadoras de SCM nasceram assim. E a própria LGT, ela fala sobre a livre organização das redes, em cada regulamento de serviço, no próprio regulamento de serviço, acho que ele é de 98, ele fala que as operadoras elas podem contratar redes de outras para prestar os seus serviços, e isso é chamado de exploração industrial. A gente já tratou alguns casos concretos quando a gente foi fazer as análises dos primeiros pedidos de RAN sharing. Que bicho era esse, né? Assim, e a gente chamou de exploração industrial de rede móvel na época. E aí o único ponto que eu acho que vale a pena a leitura, acho que a gente tentou explorar bem, foi associar a qual outorga, né? Vou associar uma outorga de SCM, de SMP ou de SLP. Aí a gente montou até um quadrinho relacionado a isso. Se é para prestar, né? Se não é uma rede privada, acho que o melhor caminho se for rede fixa, SCM, se for rede móvel, SMP. O único ponto que ficou assim de um pouco de incerteza para a gente foi com relação ao operador de rede neutra que fosse fazer uso de RF, porque a gente teve alguns editais de licitação anteriores que tinham compromissos de atendimento, e eu lembro assim da gente receber vários fundos interessados na faixa de 700, enfim, que faziam essa pergunta para a gente, e a gente sempre quebrava a cabeça. Mas, assim, não tem nenhum... Eu acho que a gente coloca que para esses casos dessas RFs que já foram licitadas, acho que vale a pena analisar o caso concreto. Porque a gente já tem entendimento, por exemplo, já teve entendimento na agência de um caso, por exemplo, da Nextel, que foi fazer um RAN sharing com a Vivo e usou a rede da Vivo para cumprir compromisso de 3G, por exemplo. E no edital do 5G, quando a gente foi colocar para consulta pública, a gente teve o cuidado de modificar um pouco a redação para deixar mais claro que um possível prestador atacadista de rede, ele poderia, né, adquirir aquela RF e ter essa prestação, esse modelo para que outros varejistas entrassem. A própria estrutura do operador de rede neutra, ele está previsto lá desde do PGMC de 2012, quando a gente elencou lá os possíveis remédios que poderiam ser aplicados para os grupos, né, considerados PMS em determinados mercados. O último remédio, que é um que a gente nunca tomou e que provavelmente é o que a gente mais evita, que seria a separação estrutural.
A gente tem lá a separação contábil, teve a separação funcional que a gente exigiu que as PMS criassem seus departamentos de atacado, e aí teria esse outro modelo, que é aquele modelo que foi, eu acho que o pioneiro foi no Reino Unido, quando o Ofcom exigiu que a British dividisse, né? Foi criada a OpenReach, que era a unidade atacadista, e ela teria que ter essas ofertas. Eu concordo com o que os demais panelistas colocaram, acho que essa também, pelo menos é a minha visão, de que para o operador de rede ser neutro, ele de fato precisaria ter essa possibilidade de ter essas ofertas isonômicas e não discriminatórias para quaisquer players. Isso não necessariamente, aí eu acho que vai depender de cada arranjo, assim, porque a gente pode ter uma empresa verticalmente integrada, ou seja, que esteja atuando no varejo, mas que tenha esse braço forte de rede neutra e que consiga dar esse tratamento isonômico e não discriminatório para todos os demais interessados, né, em adquirir esses, a gente fala no PGMC de insumos, né, que são os insumos necessários para prestar o serviço de telecom no varejo. E a gente pode também ter o caso de um operador que ele não é verticalmente integrado, ele não atua no varejo, e pode ser o caso dele chegar a celebrar um contrato com um operador varejista, e esse contrato pode chegar a dar algum tratamento possivelmente discriminatório, que a gente já viu paralelos no setor. Então, eu acho que é muito, assim, do caso e do modelo, mas o que a gente entende é que hoje a regulamentação, ela já possibilita, né? A gente tem, senão a gente teria que fechar todos os N provedores que tem esse modelo, acho que não faz o menor sentido. Tem essa previsão, tem previsão legal, previsão na regulamentação. É um modelo que é visto com muito bons olhos, assim, do ponto de vista até de eficiência de investimento, né? A gente sabe que a gente tem desafios grandes aqui no nosso país, do ponto de vista de levar conectividade a uma parcela ainda grande da população, que a gente tem mais de 1.500 municípios que não têm rede de fibra, e metade desses municípios eles estão nas regiões norte e nordeste. Quando a gente olha a região norte, pouco adensada, meio fluvial para chegar. Então, a gente tem muito desafio, pensando no 5G e no que, né, o 5G tem de promessa para fazer essa transformação digital da sociedade, da economia como um todo, pensando para além do setor de telecomunicações. A gente não pode perder essa oportunidade, pensando como país mesmo, e a gente precisa de redes parrudas, redes modernas, e para que essa conta, pelo menos o que a gente vê, para que essa conta feche, esse modelo de compartilhamento de rede, ele é muito bem-vindo. Claro, a gente precisa observar com cautela alguns arranjos, assim, mas isso eu acho que a gente tem previsão, inclusive pela própria lei do CAD, né, quando, mesmo ao considerar atos de concentração, alguns acordos que possam ser firmados, né? Então, acho que é isso, assim, não vejo isso hoje como, voltando à questão do PGMC, do mercado relevante, de quem tem PMS ou não. O prestador, para ele ser considerado com poder de mercado significativo, ele tem que ser verticalmente integrado ou estar não necessariamente do ponto de vista estrutural, mas a gente pode considerar isso do ponto de vista contratual também. Então, se ele é de fato neutro e ele está focado no atacado, eu acho que não seria o caso de ter nenhum remédio, nenhuma previsão do ponto de vista de PGMC, não. Acho que um bom exemplo foi o que aconteceu com as torres, quando no primeiro PGMC o mercado de torres era um mercado relevante, e aí a gente teve uma onda, né, de desmobilização por parte das telcos, e esse mercado ele saiu do PGMC. Então, acho que está tudo assim, eu acho que do ponto de vista de caminho, as opções regulatórias elas estão parecem estar claras, pelo menos do ponto de vista técnico, foi o que a gente tentou colocar nesse documento. E os arranjos, eles são Dá para a gente
dá para a gente dizer com alguma segurança de que a Anatel vai olhar, então, agora os casos reais, quando eles se colocarem, os casos concretos, e aí sim fazer a análise se existe algum comportamento que seja abusivo do ponto de vista concorrencial. Do ponto de vista regulatório, não tem nenhum impedimento. Até o Karan disse isso no painel anterior, ele falou até mesmo para esse conceito de redes móveis neutras, né, que é uma coisa que ainda nem tem no Brasil, né, quer dizer, tem se você considerar MVNO como... né, mas até nesse caso já haveria previsão regulatória para isso. Gente, não sei se vocês estão tendo problema para me entender, mas meu vídeo está dando umas travadas aqui. Tá dando para me acompanhar? Não, tá ótimo. Okay. Então tá bom. João, quero te ouvir sobre essa questão concorrencial. Você acha que está tranquilo? Olha, Samuel, como foi dito aqui por vários, a questão da rede neutra é um nome talvez mais moderninho para alguma coisa que já acontece há bastante tempo, como várias das operadoras competitivas começaram o seu negócio como operadoras de atacado, em que elas tinham que ser neutras por uma imposição de negócio. Se ela não tratasse os clientes com isonomia, ela out of business completamente. Então, ela tinha que ser neutra para sobreviver e ganhar mercado. E nós tivemos vários casos assim, a Avio, por exemplo, que deu origem à Vogel, a Atmos, que depois é absorvida pela TIM, a própria CEMIG Telecom, com perfil de operadora neutra. E, então, não vejo muito problema com relação a isso. Eu exploraria duas outras vertentes que, às vezes, a gente ouve por aí. Uma delas seria um fornecedor de infraestrutura que não é uma operadora de telecom. Né? Então, ele simplesmente tem infraestrutura, mas não presta serviço de telecom na acepção legal da palavra. Nesses casos, ou quando surgiu, ou se surgiu um modelo desse tipo, ele tem algumas complicações. Porque como é que ele vai ter acesso, por exemplo, a postes, acesso a adultos, não é? Como é que ele vai se interconectar com outras redes? E, por último, mas bem não menos importante, qual é o ICMS que ele vai pagar, se é que ele vai pagar algum. Então, isso aí você tem uma questão, se surgir esse modelo de não operadora de telecom, oferecendo infraestrutura de telecom, é alguma coisa a ser olhada com cuidado. Por outro lado, no outro extremo, nós podemos ver reestruturações societárias de PMS atuais que deixam de ser integradas verticalmente, como disse a Priscila, e aí, supostamente, elas estariam liberadas dos seus compromissos oriundos do PGMC. Não é? Aí é uma outra questão que precisa ser analisada com cuidado, porque mesmo que haja uma separação estrutural que a Anatel nunca aplicou, mas que haja, de fato, com acionistas diferentes, mas se houver uma relação entre os dois elementos, por exemplo, através de um mega contrato comercial que coloque um poder de controle sobre a outra ponta, evidentemente, aquilo que o PGMC, na essência, gostaria de colocar o dedo, continua presente no caso. É lógico, nós não vamos antecipar problemas que ainda não existem, mas estamos atentos para quando essas coisas acontecerem, e eu tenho certeza que a Anatel saberá olhar a diferença, deixa de ser um departamento, tem um outro CNPJ, mas tem um contrato comercial que imobiliza, prioriza, favorece e dá no mesmo. Você está querendo perguntar se a Anatel vai aplicar os conceitos da Resolução 101 ao PGMC, é isso? Aí eu vou deixar essa para a Priscila.
Resolução 101, para quem não conhece, provavelmente aquela de conceito societário. 80% das pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviram falar disso. É a resolução mais antiga da Anatel, não é a mais antiga, mas é uma das que regula os princípios de relações societárias entre as empresas, que é muito mais abrangente do que a própria lei das SA, mas enfim, esse é outro problema. Você demorou, mas revelou a sua antiguidade setorial agora. Vamos lá. Os cabelos brancos aqui. Que é a mais antiga, mas a mais atual, assim, porque ela aplica para todos os casos. E a Anatel não mexe nela de jeito nenhum. Não adianta reclamar, porque ela não mexe. É bom ver a Anatel... Desculpa, Não, pode falar, Minoro, pode falar. Não, acho que queria, assim, só posso fazer eco nas palavras do João, né? Acho que tem o mesmo na linha de raciocínio. E também, ao mesmo tempo, é bom ver a Priscila falando, né, ver o quanto sensível a Anatel está dessas necessidades regulatórias, ou seja, está muito perto do setor, acompanhando muito de perto e tendo visões, o que é mais importante ainda, né, que isso, no final do dia, é algo que nós, investidores, precisamos, né, que é a segurança jurídica para realmente fazer os investimentos necessários. E assim, a gente está falando aqui muito de infraestrutura, tal, mas a Priscila tocou num ponto, um detalhe, que é o detalhe mais importante de tudo, né? O que as pessoas querem, né? O que o cidadão precisa. Então, o que a gente precisa, na verdade, é que as pessoas, a democratização desses serviços digitais do país. Seja a pessoa num centro urbano, com uma densificação grande de pessoas, então não é porque ela está lá competindo pela banda larga num lugar cheio, ocupado, que ela... é uma justificativa para ela não ter um acesso bom, mas também a pessoa que está num agribusiness, numa cidade pequena, isolada, distante, não precisa ser nem no norte e nordeste, mas entre cidades metropolitanas, a gente tem várias cidadezinhas hoje que são mal atendidas, né? Então, e a melhor forma de criar essa infraestrutura é que ela seja altamente compartilhável, né? Então, acho que é bom ver a Priscila sensível aí a esses pontos e na verdade... o que o João fala é exatamente o que a gente vê um pouco de exemplo no mercado de MVNO e o mercado que vem para frente, né? Então, a gente vê pessoas da área de estratégia das operadoras reconhecendo que o serviço de telecomunicações cada vez mais tende a ser um serviço de valor adicionado, né? Então, fala cada vez mais do B2B, B2C, né? Então, uma empresa, uma fintech, um varejista, uma empresa de serviços de IoT, de dispositivos de rastreamento, eles precisam oferecer seus serviços já com a conectividade embutida, na verdade, né? Então, acho que, tendo essa visão, aí vai direto ao ponto que o João falou, né? Então, assim, nós não somos contra ter empresas verticalizadas no setor, ninguém é contra isso, mas também precisa dar uma segurança jurídica e ter um modelo que seja sustentável, como a Priscila falou no começo também, mas que permita uma oferta não verticalizada, né? Então, se tiver bitributação de serviços, por exemplo, você já praticamente matou o serviço, né? E hoje, na verdade, enquanto a gente não tem, e aí por isso que eu volto ao meu ponto, que pode parecer um pequeno detalhe, mas acho que é muito importante, que é ser um provedor de atacado e ser um operador neutro de rede, qualquer operadora pode ser, né? Ser um operador de rede neutra, de uma rede de atacado, todas as operadoras podem ser, seja aquela verticalizada ou não. Agora, ser um operador neutro é um conceito diferente, ou seja, um operador que não vai competir pelo cliente final. Então, eu acho que isso é uma classificação que merece um ponto de atenção, né? E esse operador neutro, ele pode ser um investidor, uma empresa que monta infraestrutura de fibra ótica, ou que detém espectro e que coloca infraestrutura de rede móvel ou rede sem fio, são duas coisas diferentes, e que dê acesso a qualquer empresa, não só uma operadora de telecomunicações, mas para qualquer tipo de empresa, oferecer serviços de conectividade, seja como o serviço core ou como um serviço de valor adicionado para um outro produto, um outro serviço que eles oferecem. Tá? Eu acho que é só esse pequeno detalhe que acho que é importante, eu queria fazer a marcação aqui.
Noro, só queria que você complementasse com uma análise com relação a uma coisa que a gente ainda não viu. É verdade que operadores de atacado já existem há muitos anos, operadores neutros, dependendo de como você lê o que significa essa palavra, também já existem há muitos anos. O que não existe é uma possibilidade que a gente pode ter mais concretamente agora, a partir do momento em que as grandes operadoras passaram a adotar também a estratégia de redes neutras, que é você ter uma rede neutra com uma massa gigantesca de clientes em cima que já vem contratado, é um outro negócio. O caso da Oi é o emblemático, é o que a gente vai ver o que vai acontecer a partir do momento em que a Infraco for vendida, né? Não é segredo para ninguém que a Highline é uma das interessadas, é uma das possíveis compradoras aí dessa infraestrutura, a depender do resultado do leilão. O que eu te pergunto é o seguinte, do ponto de vista do investidor, o que interessa mais? É ter a rede, ter a infraestrutura ou ter essa base de clientes vindo junto com um contrato, sabe-se lá de quantos anos que a Oi está prometendo para os possíveis candidatos aí que estão interessados na infra? Eu acho que existem classes de investidores diferentes, né? No nosso caso, especificamente, da Digital Colony, nós somos investidores de infraestrutura, né? Então, nós não temos, assim como o Felipe, nós não temos, aliás, nós somos proibidos por mandato ter o serviço de B2C, né? Nós podemos até ter através de parcerias, que é o que a gente busca, mas nós diretamente não estamos atrás dessa operação de varejo. Tá? Mas existem outros fundos e investidores que estão interessados só nessa operação de aplicações para clientes finais, de experiências diferenciadas para clientes. Não, mas eu te pergunto que, de qualquer maneira, mesmo que você não vá ser o operador, você não vai ter os clientes, você vai ter um contrato com uma empresa que tem uma quantidade gigantesca de clientes. Então, assim, a ClientCo vai ser cliente da Infraco, né? No caso da Oi, se vocês viessem adquirir essa infraestrutura, né? Isso tem valor? Para a gente tem muito valor e quanto mais clientes de varejo tiverem em cima de uma infraestrutura, para a gente melhor ainda, né? Então, de novo, retomando o ponto do nosso tipo de investimento que nós queremos fazer, quanto mais compartilhável for e quanto mais necessidade de investimento nessa infraestrutura, para a gente é melhor. Então, a gente não tem nenhum impedimento em ter uma obrigação de fazer investimentos em uma quantidade enorme de cidades, como obrigação de prover essa infraestrutura para o mercado, né? Obviamente que para ocupar e para ter o retorno do nosso investimento, nós vamos procurar que essa infraestrutura seja o mais compartilhável possível, né? E até para não criar esse conflito de interesses na cabeça das empresas que possam querer usar a minha infraestrutura, eu garanto desde o princípio que eu não vou ser um concorrente dele, ou seja, eu não vou operar cliente final em nenhuma hipótese, tá? Mas, Samuca, aproveitando a sua pergunta da forma como você fez, acho que é importante também marcar um ponto por causa você mencionou a Oi, né? Então, tem um processo, né, que é sabido pelo mercado, e só para fazer uma distinção, porque a gente ganhou assim, uma certa exposição por causa da Oi Móvel, né? Então, deixar claro também que nós estamos fora da competição aí da Oi Móvel, né? Nós vimos que houve uma proposta melhor pela Oi Móvel e, com isso, até a gente procurou esclarecer qual foi o nosso objetivo quando nós fizemos a nossa proposta. Nossa proposta foi de tentar tornar aquilo uma infraestrutura que todos pudessem usar, e aí, de novo, eu não faço distinção se é uma operadora pequena numa cidade pequena ou numa cidade grande, ou se é uma operadora grande em qualquer lugar, tá? Nosso objetivo, de novo, é quanto mais compartilhável a nossa infraestrutura for, melhor, seja para o grande usar ou para o pequeno provedor usar, tá? E aí, fazendo o ponto da Oi, da Infraco, é sabido pelo mercado que nós estamos olhando, nós fizemos parte da primeira fase do processo, né, de propostas não vinculantes, mas essa segunda fase de propostas vinculantes, ela foi postergada para janeiro, né? Nós estamos acompanhando bastante, mas a gente ainda está, nosso posicionamento, nós ainda estamos em análise, a gente não pode abrir nenhuma informação nesse momento. Certo mesmo, só a parte de torres, né? Na parte de torres tem um leilão aí previsto para quinta-feira,
né? Então, e nesse a gente vai continuar no processo. Fábio, queria te ouvir um pouco sobre o grau de maturidade que já está o mercado de redes independente no Brasil, vamos dizer independente entre aspas, assim, não ligado a grandes operadores, né? Para receber esses investimentos ou as exigências que esses investidores fazem. A gente, durante muitos anos, discutiu até que ponto que essa infraestrutura de telecomunicações que estava sendo feita pelos ISPs, ela era uma infraestrutura de qualidade e confiável para que pudesse ser consolidada em operações maiores e, principalmente, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista societário, do ponto de vista tributário, se essas empresas já estavam preparadas para isso. Elas fizeram, em alguns casos, fizeram lição de casa, fizeram ajustes internos, passaram a adotar boas práticas. A gente sabe que não é uma regra para todo mundo, o mercado brasileiro ainda é muito heterogêneo nesse aspecto, mas você considera que já existe uma massa crítica hoje para que você olhe o mercado de ISPs com seus 15 milhões de acessos que existem, com as suas centenas, talvez milhares de empresas que existem, e oportunidades de investimento, ou ainda são oportunidades meio raras e que têm que ser disputadas aí, que são disputadas meio a tapa por esses diferentes investidores? Eu acho que tem que separar do tempo, né? Acho que tem uma divisão aqui de 2015 depois de 2015, né? Obviamente, os empreendedores tinham uma visão muito voltada para a caixa e um crescimento se endividando em função de fornecedores, né? Isso, obviamente, tensiona toda a parte de homologação técnica, de decisão ou não de equipamentos com mais ou menos qualidade. Acho que de lá para cá, com a chegada dos fundos, eu acho que esse cenário mudou, tá? A gente tem, falando como EB Capital, obviamente eu participo das discussões de M&A, do pipeline que a gente está construindo aí para os próximos anos, e desde CEMIG Telecom, 2015, quando a gente fez lá um processo grande em Minas de expandida da parte de atacado, o cenário mudou muito. De fato eu acho que na visão de rede, a gente continua tendo que fazer, sim, uma divisão. Eu acho que não dá para jogar uma tarrafa e achar que todos os provedores que vão vir nessa prospecção, desse pipeline, tem uma rede estruturada, numa visão de contrato de compartilhamento, numa visão de cabos homologados ou não, numa visão de CTOs pré-computadorizadas ou não, e etc. Eu acho que é óbvio que tem ainda, né? Mas os grandes provedores, aqueles que a gente está falando aí de 30, 40, 50 mil acessos, todas as novas cidades e novos projetos, eles estão com um nível de qualidade bastante grande, no que diz respeito à rede. Mudou muito o cenário, tá? Acho que a gente pode falar pela própria SumCity, né? É uma empresa de 16 anos, né? Acho que se aprende também nesse período, né? A gente botou um laboratório aqui de homologação de passivos e eletrônicos na companhia há 2 anos, e hoje não entra nada que não é homologado dentro do nível de P&D da companhia, nem na casa do cliente, nem na rede externa. E outros provedores já fizeram isso, né? Então, acho que tem toda uma história do legado, que é normal, as operadoras têm que tratar o legado, os provedores, como estão crescendo em 2 dígitos, ano contra ano. Quando você olha 3 anos para trás, você tem um legado, é natural, você tem um legado, porque você pode decidir se o cabo vai ficar de um jeito, se a CTO vai estar no poste, vai estar na cordoalha, se a ONU da casa do cliente é A, B ou C, mas o que eu acho que mudou a perspectiva de qualidade, comparando com empresas Tier 1, do igual para melhor, no que diz respeito à topologia, qualidade de rede e equipamento na casa do cliente. Isso é uma perspectiva não só de SumCity, mas do que a gente tem rodado aí, mais de 50 empresas nos últimos 4 meses aí para esse projeto novo. Priscila, do ponto de vista regulatório, a Anatel ela nunca se preocupou muito com a regulação de qualidade de infraestrutura no atacado, até porque o mercado de atacado meio que se regula nesse aspecto, com SLAs, com níveis de qualidade. Mas quando a gente começa a falar num ambiente de redes neutras, que podem atender uma vastidão de clientes, podem ter um uso por diversos operadores,
será que não existe um risco de que essa infraestrutura não seja satisfatória ou não tenha qualidade satisfatória para poder dar garantia de que o sistema de telecomunicações vai estar íntegro na eventualidade de você ter por exemplo, um ataque cibernético, ou você ter um dano estrutural, uma falha catastrófica na rede, que faça com que uma grande quantidade de clientes seja afetada, de diferentes operadoras? Não acende um sinal de alerta na Anatel no sentido de precisamos olhar para a qualidade da infraestrutura que está sendo construída no Brasil e não só para a qualidade do serviço que está sendo prestado? Samuel, sendo bastante sincera, eu acho que essa é a grande magia, o pulo do gato do PGMC, quando ele foca na questão do usuário final, assim, porque o usuário final é o hipossuficiente, é aquele que ele não vai conseguir entrar e brigar e fazer um grande movimento para que a empresa tenha condições de melhorar a sua qualidade. Por isso, da regulamentação de cada um desses serviços. Agora, pelo menos até hoje, assim, o que a gente até colocou nesse próprio documento foi que esses grandes grupos, eles têm condições de exigir SLAs que sejam os SLAs adequados para garantir a prestação do serviço para o seu usuário final. Então, assim, até hoje é o que a gente tem se preocupado, assim, confesso que qualidade não é a minha expertise, assim, a gente tem uma equipe lá que tem a central de monitoramento, tem uma atuação super ativa com o pessoal do Gustavo, mas, assim, até hoje isso não foi uma preocupação, porque a gente, assim, e olhando do ponto de vista de economista, assim, acreditando nas forças de mercado e nesse poder de barganha que as contratantes podem exercer dessas operadoras, assim. Não, eu coloco isso. Claro que a Anatel ela tem uma outra abordagem, sempre foi uma abordagem baseada no serviço prestado ao consumidor final, e o prestador do serviço é o responsável por aquela qualidade. Que o meu ponto é que existe realmente essa mudança estrutural, uma possível mudança. A gente ainda está discutindo uma coisa que está acontecendo e que vai se desenvolvendo no futuro. Mas uma possível mudança estrutural, em que você vai ter infraestruturas que são compartilhadas por vários prestadores de serviço, né? Você tem questões que são cada vez mais críticas do ponto de vista de qualidade, e querendo ou não querendo, o mercado independente, vamos dizer assim, que não é regulado pela Anatel. Às vezes a Anatel não tem nem informação sobre essas operadoras, sobre onde estão as redes dessas operadoras, tudo. Nada já responde aí por um percentual muito significativo da oferta de banda larga que a gente tem no Brasil. Então, assim, potencialmente é um mercado que pode ter uma grande repercussão e um grande impacto social, caso haja algum tipo de dano, algum tipo de ação indevida sobre as redes ou de falha da infraestrutura. Por isso que eu trago essa preocupação. Samuel, tentando agregar aqui, desculpa, Priscila, só tentando agregar aqui a discussão, porque quando a gente olha para a Anatel, existem as obrigações tradicionais de cobertura de atendimento ao cliente, né? Essas são, acho que, as grandes obrigações. O nosso ponto aqui, como operador neutro de rede, é que assim, nós não somos contra essas obrigações, né? A forma como essas obrigações serão atendidas é que talvez pudessem ser melhoradas, modernizadas, né? Porque para nós, como fundo de infraestrutura e operador de infraestrutura, quanto mais obrigações de cobertura tiverem, para a gente melhor, desde que a gente possa atender as obrigações de qualidade através dos nossos parceiros, que na verdade vão atender o cliente final. E nesse sentido, obviamente que se a qualidade da infraestrutura que eu prover ela for deficitária, menos empresas vão querer utilizar a minha infraestrutura para atender o cliente final. E olhando o ponto de vista mais importante, que é o que a Priscila falou, que é o consumidor, para o consumidor, quanto mais competição tiver de provedores, melhor, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem também potencializado. E talvez, Samuel, uma última contribuição, a nossa visão não é que só vai existir um operador de rede neutra provendo uma infraestrutura para várias empresas que atendem um B2C.
sempre vai ter competição, vai ter empresa verticalizada, vão ter competições entre operadores neutros de rede, né? Seja de uma operadora puramente neutro, outra operadora neutra ou de atacado, mas que pertence a um outro grupo. Eu acho que existirão classes diferentes de operação. E acho que o melhor, a visão futura, seja no fixo ou no móvel, é que haja um uso eficiente da infraestrutura, seja de espectro, né, que hoje a gente sabe que tem um uso ineficiente nas cidades pequenas, né, que existe aí um mercado secundário, que a gente falou pouco, mas que ainda não dá tanta segurança para quem vai utilizá-lo, né. Eu acho que assim, a gente está num momento de evolução, essa discussão faz parte disso, e lá na frente, talvez, a visão de futuro é você chegar num condomínio, numa casa, seja numa grande metrópole, numa cidade pequena, você acessa lá e você tem virtualmente, ou através de um aplicativo, o provedor de serviço que você vai querer, né? Com planos e preços, e você escolhe ali, mas só que a infraestrutura que esses diversos provedores vão usar, talvez seja uma infraestrutura compartilhada. Até tentando complementar um pouco, Samuel, não é que a Anatel está fechando os olhos para toda essa infraestrutura, até porque, se for pensar do ponto de vista de banda larga fixa, esses pequenos provedores eles já têm uma participação significativa no nosso mercado. O que a gente vem fazendo é ampliando o conhecimento com relação a isso. Então, a gente tem não só ampliado a questão de tentar ter os acessos, mas também agora tem uma frente grande lá pela SPR com relação à infraestrutura, conhecer os municípios que são atendidos pelos PPPs. Do ponto de vista de qualidade, tem um grupo que está revisando, né, quais serão as novas metas de qualidade, e o pessoal tem tentado se aproximar das PPPs para que tenha essa contribuição. Então, acho que o primeiro passo seria, de fato, compreender, porque hoje a gente ainda tem pouca informação com relação a isso. Esse ano a gente soltou uma série de consultas para formalizar essas requisições de dados por parte delas, tanto do ponto de vista de acesso, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de receita, da própria infraestrutura. E aí, claro, assim, a gente vai acompanhando, é um setor muito dinâmico, mas assim, a gente passou esses últimos 6 anos tentando criar o conceito de PPP justamente para flexibilizar uma série de regras regulatórias pesadas, onerosas, que muitas vezes desincentivava a própria formalização dos PPPs. Então, agora que a gente conseguiu conquistar esse ponto, eu acho que a gente está ainda nesse estágio, tipo, até internamente, ainda tem muita dúvida assim, mas esse conceito de PPP se aplica para o RGC, mas não se aplica para o regulamento, para o RGQ, até que a gente conseguiu uniformizar isso internamente e para fora também, né, para os próprios pequenos provedores. Você vai pedir uma outorga, uma série de coisas que você tem que atender. Então, assim, eu acho que hoje eu não vejo que ainda é uma preocupação tentar regular regras de qualidade por parte disso. Mas, óbvio, é aquilo. A gente tem que acompanhar o mercado e ver que rumo ele vai tomar. E a partir do momento que aquilo passa a ser crítico, aí você tem que rever uma série de outras regras. Por isso que eu falei que a Resolução 101 ela é a mais atual, porque ela é tão fluida que você consegue encaixar uma série de conceitos concorrenciais dentro dela e não precisa ficar travado no conceito formal da lei das SAs, que tem todo um propósito do ponto de vista de governança societária. Mais ou menos isso, assim, o próprio Minoro fala muito da história do operador neutro de rede, mas a gente tem uma série de precedentes no nosso setor de operadores neutros de insumos de telecom que tinham contratos que favoreciam alguns grupos e outros não. Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado tudo isso também. Gente, eu queria fazer algumas perguntas que estão chegando aqui da plateia para a gente, e uma delas aqui é para o Felipe. Felipe, eu queria que você comentasse um pouco, do ponto de vista da ALU, a pergunta que vem do Paulo, não se identificou, não disse que empresa que é.
Mas para empresas como vocês, tá? Que ainda não são parte de grandes conglomerados e ainda não estão dentro desse circuito dos grandes fundos de investimento, qual que é a melhor alternativa? Até me corrija se estiver errado na pergunta aqui, tá? Porque estou reproduzindo o que está colocado aqui pelo Paulo. Qual que é a perspectiva de crescimento? É capitalização via fundos? Busca de um sócio investidor? Consolidação? Por onde que vocês pensam em crescer? Não, só corrigindo um pouco, a ALU, a gente se antecipou um pouco desse movimento. Como o Fábio falou, começou em 2015. A gente começou a organizar a companhia em 2014, 2013. Em 2017, a gente já teve um aporte de um fundo de investimento. Eu acho que das empresas médias, foi a deu um eco aí. Que a minha conexão está instável e eu aumentei o volume aqui do meu celular aqui para compensar. Repete, por gentileza, porque justamente travou na hora que você estava dando a resposta. Então, a gente já teve, né, um aporte de um fundo de investimento em 2017. Ele ainda está presente na companhia. A gente vem focando desde lá no crescimento orgânico, né, nos segmentos de atacado, né, a gente hoje tem uma importância, né, na prestação da camada de rede, né, Layer 3, o que a gente chama de ITP, né, Internet Transit Provider, né, hoje a gente tem aí já um tráfego bem relevante para o Brasil e para a região. A gente também atende várias carriers, né, mais de 17 carriers hoje, né, também nesse segmento de atacado. E nós temos 2 segmentos, que B2B e governo, em nichos de mercado, que também a gente vem com um crescimento orgânico, né, ao longo desse tempo. Então, a posição da ALU, hoje a gente está crescendo numa forma aí de 25% a 30% ao ano, com geração de caixa própria e um pouco de endividamento após o aporte. E, por enquanto, a gente está observando muito esses movimentos, essas teses, e continuamos focado no que sabemos fazer melhor: eficiência, melhor rentabilidade de CAPEX operacional, e a gente acha que está pronto. A gente está pronto para participar desses próximos movimentos do mercado e muito confiante na nossa estratégia e nos nossos acertos. Então, a gente acredita que capital é importante de investimento nesse setor, mas também não é tudo. A gente já começa a ver bastante erros operacionais, bastante erros estratégicos, e eu acho que o grande desafio do setor, e eu queria também deixar aqui essa pergunta, quando a gente fala no business de infraestrutura, né, como torres, era um modelo muito, na nossa visão, muito fácil, que você consegue fazer ali um plano de negócio para 10, 15 anos, com empresas que são AAA como clientes, as grandes operadoras, e um negócio que não é muito dinâmico, né? Então, como é que você vai trazer esse modelo para a infraestrutura de rede ópticas, onde você não vai ter um cenário de apenas contratantes AAA, de investimentos relevantes, de operação mais complicada, e que você consiga ter contratos viáveis, tanto para o cliente como para o prestador de infraestrutura, para 10 a 15 anos. Eu acho que isso é uma das grandes respostas que o mercado está buscando, né? Porque é de uma complexidade e a base de clientes é muito heterogênea, né? Então, eu acho que isso vai ser um dos grandes desafios do setor. E uma das respostas é que vai requerer muita disciplina no investimento, muita eficiência operacional, né? E não é uma coisa fácil de que apenas com capital intensivo você faça o ativo e ele seja tão fácil assim ao longo do tempo manter os indicadores financeiros e operacionais. Noro, você quer comentar? De alguma maneira você foi indiretamente citado. Como é que uma torreira vai conseguir fazer isso?
Assim, acho que nós começamos por aqui, né? Aliás, esqueci de falar, meu chefe vai dar uma bronca. Ontem a Highline, ontem foi aniversário da Highline, 8 anos de operação no Brasil, né? É um marco, acho que é uma história também. Esses 8 anos foi uma relação intensa com as operadoras. Estamos olhando para outras classes de ativos, né? Então, de fibra e tal. Mas a gente sabe que não é só ter dinheiro, né? Não é só ter um sócio e o capital da Digital Colony com apetite e nos apoiando. É necessário ter responsabilidade, time, né? Quem trabalha com M&A já viu muito M&A falhar porque não soube integrar as equipes, não soube integrar a arquitetura tecnológica, né? Então, acho que, assim, faz parte da execução, fazer uma execução bem feita e ter cuidado na operação e fazer contratos bem feitos back-to-back com os operadores parceiros que vão atender os clientes finais. Assim, acho que o Felipe está correto, não tem como eu ir contra o que ele falou, argumentou, mas assim, a gente espera contar aí com executivos bons e a nossa experiência para poder atender não só os compromissos de obrigações que vierem de cobertura, mas também de atendimento ao cliente final através dessa parceria com empresas que é uma simbiose. A pergunta está meio genérica, tá? Mas ela vai justamente nesse sentido. A gente vê muito investimento, muitos interessados com dinheiro, muitos fundos de investimento chegando nesse mercado, mas a gente ainda não está vendo um movimento de outras operadoras vindo para o Brasil, olhando para o Brasil. Vocês enxergam a possibilidade de ter algum movimento nesse sentido, João, de outros operadores de telecomunicações, outros operadores de infraestrutura virem ao Brasil para explorar o nosso mercado de telecomunicações aqui? Olha, Samuel, essa é uma pergunta que eu faço constantemente aos contatos que a gente tem com os bancos no exterior e tal. Realmente é frustrante a gente não ver novas operadoras prospectando o nosso mercado com apetite. A gente vê fundos sim, de toda a origem, todo mundo olhando e tal, mas operadoras mesmo, nós não temos visto isso. Na Europa tem um processo de consolidação interno, o que a gente está vendo é exatamente ao contrário, as operadoras europeias puxando seus investimentos de fora, puxando trazendo para dentro de casa os seus investimentos. E na América a mesma coisa, né? Então tá todo mundo olhando para dentro, para as oportunidades mais domésticas ou regionais. Aqui na América Latina a gente tem alguns operadores que têm se destacado e que eu gostaria de vê-los aparecendo por aqui, mas eu ainda acho que não é agora. Talvez ainda demore um pouquinho. Mas eu acho que a gente pode potencializar o oposto também, né, Samuel? Acho que com essa desagregação aí de infraestrutura, a gente e outros painéis falaram de Open RAN, mas assim, eu falei no começo do painel, a criação de novos modelos de negócio com separação de infraestrutura e operadores varejistas, quem sabe a gente não seja aí também a oportunidade para o nascimento ou até essas empresas, esses empreendedores locais, como o Somicid, que está aqui na tela, né? No nosso painel, que são operadoras que, na verdade, também possam se expandir, né? Então, não só necessariamente empresas de fora vir para cá, mas empresas daqui começarem a ganhar robustez para ir para fora. E aí, só completando, Samuel, talvez até nessa toada, Minoro, uma vez dispondo desse tipo de infraestrutura aqui, que minimize ou que reduza a necessidade de um capital mínimo para entrar, pode ser que a gente veja uma Millicom, uma Liberty, uma Vodafone, fazerem incursões no nosso mercado, talvez em segmentos específicos e tal. Pode ser um caminho. Facilitaria, talvez, o ingresso de um desses, que são empresas que têm perfil internacional, quer dizer, estão crescendo, se internacionalizando, e o Brasil deveria fazer parte do seu plano de interesse,
ou do seu painel de interesses, mas para entrar aqui o ticket habitualmente é muito alto, o risco é muito alto, e que talvez nesse novo cenário isso mude um pouco, e aí a gente possa ter esse tipo de investidor. A minha visão, Samuel, é que vai existir aí uma janela, né, nos próximos 4, 5 anos, que possa, sim, ter a oportunidade de despertar o interesse para grandes operadoras, os top 10 aí, né, do mundo, que possa olhar um pouco para o Brasil, porque a gente está vivendo um momento de uma janela de tecnologia, né, a consolidação da fibra ótica, o início aí do 5G, né? Eu acho que o grande propulsor de alavancar novos entrantes no mercado do Brasil vai ser essa janela de alteração de tecnologia, um mundo IP, né? Como a gente já ouviu falar hoje, daqui a pouco a gente está ouvindo falar que nas empresas de telecom, os maiores especialistas vão ser programadores de software, e não engenheiros de telecom. Então, eu acho que toda essa mudança de tecnologia, junto com o regulatório, junto com o ambiente seguro de investimento, a gente pode estar, sim, tendo essa oportunidade aí nos próximos 4, 5 anos disso vir a acontecer. Fábio, você quer fazer alguma consideração sobre essa questão da internacionalização do mercado, seja dos operadores aqui se expandirem para a América Latina, seja virem outros operadores aqui para o Brasil? Você vê essa perspectiva disso acontecendo? Eu acho que já estão, né, com fundos institucionais, a gente já tem grandes players por trás dos fundos, no caso da Sumicity, obviamente. Acho que no front ainda, assumindo papéis igual a Highline assumiu, igual tinha um fundo grande por trás da Fênix. Eu acho que no tema do varejo eu ainda tenho um pouco de dúvida em função do risco e de ser um pouco igual o Felipe comentou, né? São muitas variáveis, né? Não é um business tão consolidado e mais estável como o tema de torre. O segmento de varejo, de fato, tem uma adrenalina bem mais diferente do que o segmento de torres, né? Então, eu não consigo ver no curto prazo, em função dos desafios territoriais que a gente tem no país, uma empresa grande de renome ainda assumindo esse papel no front. Acho que no back já tem, usando o know-how e o conhecimento de pessoas daqui, né? Acho que é um pouco do ponto de vista de tudo que a gente tem conversado aí nos processos de fundraising e com os fundos grandes que têm investido no Brasil. Legal. Eu cubro telecomunicações desde 1995, então já são aí 25 anos que eu acompanho. Pelo menos desde 2000 eu ouço dizer que esse é o mercado mais desafiador que existe do ponto de vista tributário, tem as piores margens do mundo, o mercado brasileiro é muito ruim para o investidor, mas eu fico feliz de ver tanta movimentação e tanta disposição para essa mudança de contexto. Então, acho que a gente está num momento realmente interessante do mercado e que vale a pena ser observado. Passagem rápida, final aí para a gente encerrar. 30 segundos para cada um, se alguém quiser fazer mais alguma observação, deixar sua mensagem final, os seus agradecimentos aí, começando contigo, Priscila, para a gente encerrar o nosso painel. Não, acho que é isso, assim, a gente colocou em consulta, está discutindo, com certeza, eu acho que vocês, né, que estão no mercado, estão operando no dia a dia, tem um conhecimento muito maior do que a gente. Eu queria contar com, por favor, entrem no site da Anatel, tentem trazer as contribuições naquilo que a gente possa melhorar. E obrigada pelo convite, foi um debate agradável, interessante. Olha, Priscila, só pode dizer que tinha 1.270 páginas, todas as contribuições para a CP 65, tá? Nós, jornalistas que cobrimos o assunto, tivemos muito trabalho para conseguir tirar, assim, uma gota daquilo que foi de contribuição. Então, trabalho pela frente vocês têm. João, sua mensagem aqui para a gente encerrar. Olha, Samuel, as palavras-chave que eu anotei aqui.
produtividade do investimento, atração de capital, diversidade, consolidação e, por último, competição. Em homenagem à Priscila, uma regulamentação cautelosa, regulamentação necessária, mas a postura cautelosa da Anatel é muito saudável nesse ambiente. Muito obrigado a todos, uma satisfação estar com vocês nessa tarde. Obrigado, João. Minoro, sua mensagem final. Bom, os 30 segundos aí, Samuca. Primeiro, obrigado por participar do painel, obrigado aos meus companheiros aí de painel. Queria deixar, assim, recado forte é que a Digital Colony e a Highline seguimos estudando outras oportunidades de investimento em infraestrutura, né? Tem alguns deals em andamento, lógico que a gente não pode comentar, mas a gente não vai parar por aqui, né? E queria deixar o recado que acho que o leilão agora de frequências do 3,5, do 700, né, são fundamentais aí para o ecossistema das telecomunicações do Brasil, né? Então, um edital equilibrado, com regra que privilegia o investimento e que permita a participação de todos os grupos com capacidade real de investir, né, e criar um novo ciclo de investimentos aqui no Brasil, com geração de emprego, impostos, né, que pode ser determinado aí para a retomada do país a partir do ano que vem. Então, a gente acredita muito nisso e contem conosco para essa nova era das telecomunicações que a gente está abrindo agora. Legal, obrigado, Minoro. Felipe, tua última mensagem, por gentileza. Eu queria agradecer, Samuel, mais uma vez, a oportunidade de estar participando aqui. Eu acho que o mercado está passando por esse movimento muito agitado, e eventos como esse vêm engrandecer muito as discussões, né, do setor. Eu acho que hoje foi um dia bastante importante de várias discussões, né, vários temas, muito interessante, e gostaria de incentivar mais esse tipo de eventos, né, e poder sempre estar aqui aprendendo um pouco mais, né, nesse ritmo que a gente está, e dizendo que a gente acredita no setor. Eu acho que com a atuação aí da Telcomp, a Anatel nunca esteve tão próxima do setor, né, de todos os players, e eu acho que, como o Minoro falou, isso dá uma segurança para todos do mercado e novos investimentos continue aí bem otimistas e acreditando e participando aí mais efetivamente desse momento aí que a gente vai viver aí nos próximos 2, 3 anos de transformação no setor de telecom. Legal, da nossa parte você pode contar que a gente vai continuar promovendo esse tipo de discussão. Nosso papel aqui é catalisar a informação e levar ela de uma ponta para outra. Os fatos para a gente são mais relevantes do que qualquer interpretação. Então, a gente conta com vocês aí sempre. Fábio, para encerrar, tua perspectiva da SumCity, qual que é para o próximo ano, né? Porque a gente já está praticamente no final do ano. Então, o que a gente pode esperar aí pela frente? Acho que tem uma perspectiva mais ampla, né, da EB Fibra, da nova holding. Acho que a mensagem a gente construiu esse projeto no meio do ano. A gente está terminando o ano aí com um sucesso nas captações, com as entregas de físicos. A SumCity está crescendo mais de 50% num ano duro como esse, e crescendo com sustentabilidade na perspectiva financeira. E a gente está muito empolgado, sim, para o ano que vem. A gente tem um fundo bastante grande para a gente desenvolver esse projeto. Já temos um know-how bastante importante no orgânico, e alguns dos nossos colegas disse atrás aí que o tema do inorgânico não é simplesmente um jogo de Lego. Acho que é verdade. Eu acho que a parte mais demorada e mais fácil é o funil de M&A, mas depois tem um tema de consolidação, de integração, de busca de eficiência, de serviços compartilhados, que eu acho que é o nosso grande desafio aí para consolidar a EB Fibra como um player diferencial em 2021. SumCity vai atuar contribuindo nesse processo e, obviamente, no histórico dos últimos 2 anos que ela conseguiu entregar. Obrigado a todos aí, aos colegas aí. Obrigado, gente.
Agradeço a participação dos nossos debatedores, dos nossos palestrantes, agradeço, sobretudo, a nossa audiência, os nossos live espectadores que acompanharam o nosso evento, os nossos patrocinadores que apoiaram e continuam sempre apoiando as iniciativas da Teletime. Eu reforço, é importante para que a gente possa manter um jornalismo independente e possa dar ao setor a possibilidade de ter veículos de informação independentes, que vocês nos apoiem sempre. Isso é essencial para que a gente dê qualidade e agregue transparência e responsabilidade ao setor de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, a atenção de todos e convido vocês agora para participarem do próximo evento que a Teletime vai organizar. Essa é uma grande novidade aí, a gente está fazendo um evento em parceria com as outras publicações especializadas que cobrem o setor, com a Convergência Digital, com o Mobile Time, com o Telesíntese, com a TI Inside. São publicações que acompanham o mercado de tecnologia, de TICs, de telecomunicações, e a gente vai fazer entre os dias 7 e 11 de dezembro o 5x5 Tech Summit. É um evento voltado para verticais de negócio, mas pensando em tecnologias, e a gente vai tentar agregar um pouco essa nossa visão dos especializados na área de telecomunicações, na área de TI, na área de mobilidade, o que isso muda nessas diferentes verticais de negócio. Vamos falar de energia, vamos falar de saúde, vamos falar do mercado financeiro, vamos falar de governo, vamos falar de entretenimento. São vários segmentos que a gente vai abordar ao longo desse evento. Ele é gratuito, então a gente convida todos para acompanharem, se inscreverem no evento e, obviamente, poderem prestigiar os nossos palestrantes, os nossos debatedores, que a gente acredita que essa iniciativa dos especializados vai agregar bastante para esse trabalho, para esse esforço de trazer informação para o mercado, de fazer com que o mercado e o ecossistema de telecomunicações e de TIC seja cada vez mais forte, mais relevante. Gente, mais uma vez, obrigado, boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Um abraço.